Agora sim, 11h07, tudo pronto aqui no estúdio. As gurias do Clube da Luluzinha já chegando. Já tô colocando a telinha aqui para mostrar as imagens do estúdio, ao vivo pelo rádio, ao vivo também pelo Facebook, direto aí nas redes sociais. Nas quintas a gente edita aqui o Clube da Luluzinha com a presença da Cristine Pereira, da Estela Lima. As gurias, oi gurias, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Estelona. Bom dia, meus apelidos. Pros íntimos. Eu boto Estelinha, ela bota Estelona. Como assim? Bom dia, gente linda. Prazer estar aqui. Que alegria recebê-las também. Estela, Cris, hoje eu propus um tema que eu sei, vocês são muito digitais, né? Não porque só querem, mas é o mundo que a gente vive. Vocês trabalham também com vendas e hoje quem vende qualquer coisa que não tiver na rede social é difícil, né? Nem só para vender, muitas vezes para mostrar, para ilustrar, enfim, para fazer ali uma etapa do processo, quem sabe para fechar a venda lá no PDV, né? Mas vocês são digitais também porque também são mais jovens, então estão vivendo aquilo que a gente sabe que é a era digital, né? Estamos inseridos. Se não estamos ali, não existimos. Sim. Mas tem o bom uso e tem o mau uso, não só daquilo que é digital, mas aquilo que é de inteligência artificial dentro do meio digital. Quando a gente, por exemplo, liga ali o GPS do carro, a gente está usando inteligência artificial. Quando a gente faz, sei lá, usa um aplicativo para gerenciar alguma coisa da nossa vida, seja para tomar água, estamos usando uma espécie de inteligência artificial. Quando a gente coloca uma mensagem de atendimento, né? A gente está utilizando algumas já inteligência embarcada, né? Só que a inteligência artificial, como a gente está ouvindo falar, ela está evoluindo de uma maneira e está tão inserida já na vida das pessoas que a gente começa a não saber mais diferenciar uma coisa da outra, né? O que é real, o que é virtual, o que é artificial, o que vem da inteligência humana. E eles colocam lá regras nas plataformas. Isso foi usado com inteligência artificial. E a gente não sabe se as pessoas que usam inteligência artificial seguem as regras ou não. Então, tá difícil, né? Tá difícil. Eu já me peguei com a mãe me pedindo assim, isso aqui será que é verdade ou não? Sim. Mas que bom que ela já tem essa noção, né? E aí não é, a situação naquela não era. E também já me peguei ouvindo de pessoas, assim, falando de IA mesmo, tipo ChatGPT, que, tipo assim, eu converso com ele e ele me dá conselhos. Agora é como se fosse uma terapia. Enfim, a pessoa faz perguntas e ele responde. Ela falou, não, ele é minha terapia, eu até parei a terapia. Ah, meu Deus. Eu já ouvi isso, sim. Até parei a terapia, é preocupante, né? E ao mesmo tempo, eu me lembro, assim, né, do tempo que a gente lembrava dos números de telefone fixo de todo mundo. E que hoje, de tanto que eu tenho tudo por inteligência artificial em aplicativos, tudo eu terceirizo. Então, o meu cérebro, ele acaba ficando mais preguiçoso até. Qual que é o endereço? Tu falou, né, ali nos aplicativos do GPS. Eu vivo aquele momento. Quando eu vou para o lugar, eu coloco no Waze, no GPS, e aí ele me guia. Uma vez, Beverly, para eu visitar um cliente, eu falava com ele e ia mapeando. Sabe aquela árvore lá, aquele pinheiro? Daí depois tu passa a Casa Azul, daí depois... A grade tal. A grade tal. Eu ia seguindo exatamente o que aquela pessoa ia me orientando e dava certo também. Não, e a gente chegou ao ponto, ao cúmulo de porque tudo isso é por satélite, né? O mapeamento é possível porque tem o satélite que faz o rastreio, etc. Tanto é que se a gente quiser saber o endereço específico, não só ele vai te guiando, né, pelas ruas, pelas estradas, te apontando o caminho mais fácil, mas se você abrir a fotinho ali no Maps, ele abre a figura, né? A imagem foi mapeada pelo satélite. E quando não tem, a gente fica muito bravo. Como é possível que não foi mapeado ainda? Né? É verdade. Como é possível? Né? Veja que o nosso nível de exigência também vai ficando maior. Eu quero trazer para nos ajudar aqui a dialogar sobre isso um fato que não é tão novo, ele foi final do ano passado, mas ele ainda repercute, ainda tem repercussões, que foi um golpe de amor usando o deepfake, que, aliás, virou uma mania, uma febre o deepfake, né? E que causou danos na ordem de 46 milhões de dólares na Ásia. Uma única pessoa, um único deepfake, causou danos de 46 milhões de dólares na Ásia. Foi na região de Taiwan, Singapura e Índia que um homem
um homem, né? Ele se mostrava como uma mulher muito bonita, né? Para a cultura deles lá. E na mente dos outros homens com quem ele se relacionava ao redor da Ásia, ou seja, era um golpe internacional, eram feitas chamadas de vídeo. Era chamada de vídeo, não era uma coisa assim que tu mandava um produto pronto, não. Estou falando com você, né? Então, isso dá uma credibilidade. Estou conversando com a pessoa, sim, né? Claro. E nesse vídeo, as pessoas que conversavam com esta figura, que parecia uma mulher, era um homem. E ele usava recursos de inteligência artificial para modular a voz e para modular a aparência dele, né? Lá em Hong Kong, onde ele foi, enfim, investigado, né? Os homens vítimas do golpe amoroso ficaram sabendo que eram vítimas de inteligência artificial, né? E acabou ganhando essa grana toda. Gente, é impressionante. Eu não vou ler a notícia toda, né? Mas é impressionante a evolução. Porque sempre teve esses golpes afetivos, né? Não é uma coisa nova, só que ele vai evoluindo conforme a tecnologia embutida também. Ela vai embarcando no golpe. Pensa, tu tá conversando com alguém, então como é que tu vai imaginar? A gente já se surpreende que quando você vai fazer uma videochamada, uma online, dá para mudar o fundo, né? Você pode colocar o fundo que quiser, mas a gente vê quando a pessoa se mexe, parece um holograma, né? Só que neste caso, não, ele usou vários aplicativos combinados que faziam com que não... É como se fosse uma mulher Tu sabe, conversando. Como tudo, né? Como tudo, eu acho que tem incutido inteligência artificial, ele vem para potencializar, né? Então, uma vez quando tu tinha que dar um golpe, realmente era 1 a 1. Mais difícil, né? Agora dá pra ser em massa, escalável. Gente, internacional. Eu adorei. Mas com certeza, eu acho que a gente tem que... Eu costumo dizer que me parece uma terra sem dono, né? E aí fica tão difícil da gente conseguir acessar o que realmente é real, do que não é real, do que realmente é um fato que aquela pessoa que está fazendo aquilo, ela está sendo verdadeira ou não. Ainda essa semana, tinha um vídeo que estava rolando aí nas redes sociais, que era uma polêmica que falava, né, sobre a importância dos profissionais, hoje todos os profissionais, eles usarem as suas redes para potencializar os seus negócios. E a pessoa a qual falava e se posicionava diante dessa opinião, ela disse que ela não consumia de estabelecimentos ou profissionais de todas as áreas, inclusive médicos que não fossem, no mínimo, assim, né, que não tivessem uma rotina na sua rede social, porque não passava tal credibilidade. Aí eu me questionei diante desse comentário. Disse, mas, meu Deus, quando é que a gente começa a medir competência, né, pelo tamanho da tua presença digital? Complicado, né? A gente tem pessoas que são incríveis, que têm um trabalho incrível, mas que não tem presença, às vezes não tem nem tempo de ter presença digital. Um bom médico, vamos falar aí de um bom cirurgião, né, um neuro, ele tem tempo de ficar fazendo uma live da cirurgia dele? Nem pode, né, gente? Então, olha só que ponto a gente chega, o qual parece que só faz sentido se aquela pessoa tem esse posicionamento digital. Mas aí, quando a gente chega nesse momento que a sociedade nos cobra algo, né, uma presença que a gente tem que ter, fica difícil aí a gente mensurar o que é real do que não é real. Porque a inteligência artificial está aí, e aí a gente tem muita gente que é esperta, e que sabe fazer o gereguedê ali, que vai usar disso para dar golpe. E a gente tem aquela lá que está lutando todos os dias, ótima profissional, tentando, né, conquistar mais clientes ou construir uma carreira digital e não consegue. Então, com certeza, acho que isso é um alerta para a sociedade, para que a gente pesquise, né, o que a gente está consumindo. E também, se o profissional, né, ele realmente tem aquelas habilidades que ele diz que tem, se é um médico, né, se ele tem lá o CRM dele, né? Então, pesquisar sobre, porque se a gente só consome, pode ser que a gente caia num golpe, pode ser que a gente seja enrolado, pode ser que a gente dissemine fake news, pode ser que a gente saia contando lorota que não é verdade, porque tá difícil mesmo, cada vez mais vai ficar difícil na minha percepção. E eles são reais, né? Inclusive golpes para
tipo, de sequestro, que usa, né, o rostinho da filha ou do filho, e às vezes pais idosos recebem aquele vídeo e transferem dinheiro, né, para fazer resgate. Então, a gente tem que alertar os nossos, sim, e para não cair nos golpes, né? E como identificar, eu te confesso, assim, Beverly, que tem casos que é impossível identificar. Que tu olha, às vezes eu me esforço, sabe? Para identificar, não, realmente isso é real. E tem uma coisa que me chama a atenção, não sei se na área de vocês, eu vou falar da minha área, que é uma área que eu conheço, né? Que é a comunicação. Para os processos criativos, as pessoas estão usando, né, os recursos da inteligência artificial. Eu não sou contra, eu sou uma entusiasta, inclusive, de que o mundo evolui, o mundo não involui, ele tem que evoluir. Só que a gente precisa aprender a usar a ferramenta. A mesma coisa uma roupa, né? Se você comprou uma roupa que era para usar por baixo e você usa por cima, faz sentido? Não faz sentido, né? Embora a gente possa fazer 1000 usos daquela mesma roupa. Agora, eu não posso, por exemplo, colocar uma peça íntima e colocar ela por cima do casaco. Eu posso colocar ela à mostra, eu posso evidenciar, mas colocar por cima do casaco é um contrassenso, vai ficar desconfortável. O uso está inadequado. O que acontece na comunicação é que os processos criativos, eles não são fáceis. Tem vezes que dá um apagão de processo criativo, começa a ficar tudo muito igual. E aí vem a inteligência artificial, que é o que aconteceu, e todo mundo começa a usar para criar. Para criar um tiro no pé. Porque é o que nós fazemos de melhor. É que o humano faz de melhor, é criar. A inteligência artificial, o que ela faz? Ela repete, ela é sistemática, ela entrega uma memória, uma história. Isso ela é boa, melhor do que a gente, talvez, né? Então, a gente usa ela para fazer o que nós fazemos de melhor, porque deu um apagão, deu um recesso, não quero mais fazer, estou com preguiça, não tenho mais repertório, começo a não me esforçar mais para isso e estou utilizando. Daqui um pouquinho, a inteligência artificial vai sendo treinada para isso e vai ficar melhor do que a gente. E aí, então, a gente vai fazer o quê? Vai sobrar o quê para o ser humano, né? Não vai sobrar muita coisa. Então, é um tiro no pé. Nós nos desaparelhamos. E eu não estou dizendo que é a inteligência que fica melhor. Ela fica melhor porque nós ficamos piores. Nós ficamos piores, né? Então, a gente não pode dar tiro no pé. A gente tem que continuar se esforçando e usar ela a nosso favor. A nosso favor. Eu acho que aí entra a parte de estudá-la, né, Beverly? Da gente, sei lá, buscar conhecimento sólido. Essa semana ainda, meu marido falava de uma estudiosa de inteligência artificial que fala que agora você não vai vender mais o seu curso. Não agora, no futuro. Que você vai vender o seu perfil, por exemplo, no ChatGPT, que tem todos os teus insights, pensamentos, todas as tuas construções. Ela joga nisso e diz que isso vai acontecer em breve. Então, não vai ser mais a Estela, vai ser o perfil da Estela lá no ChatGPT. Mas eu entendo que buscar conhecimento para usar da forma correta é o mais coerente, né? Porque, vou dizer, me parece que a gente está numa correria tão grande, não sei se preguiça ou por mais facilidade, tá todo mundo jogando lá e a gente identifica quando é alguma coisa que não foi feita por uma pessoa, seja uma criação que não foi dirigida, né? Porque a inteligência artificial tá aí para ajudar, ou uma legenda, ou um texto. Esses dias eu recebi um texto. Para mim, piora. Ideias, né? Tu pode pedir para a inteligência, me dá algumas ideias, eu quero fazer uma coisa assim, me dá algumas ideias. Ele vai te dar e você pode usar ou não, você pode se subsidiar dessas ideias e ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Me parece que a gente está sendo assim um pouco irresponsável. Para mim piora, se eu pedir para que ele monte qualquer coisa, para mim piora totalmente. Eu tenho que ter pronto. Eu uso muito o chat para corrigir texto. E aí, esses dias eu tinha escrito um texto e eu pedi para ele reorganizar com uma melhor interpretação, pontuação. Eu disse, puta merda. Como eu escrevo tipo isso. mal! Tipo, nossa, ele escreveu muito melhor do que eu. Sim. Com uma pontuação que parecia música quando eu li aquele texto. Sim. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu preciso melhorar a minha, né, esse senso de pausa e tudo mais. Eu disse, meu Deus, preciso melhorar isso. Mas o que me fez pensar? Eu preciso ler mais, interpretar mais. A ideia era minha, mas ele melhorou muito a pontuação. Sim, então, mas a ideia era tua, pelo menos. A ideia era, né? Então, o que eu gosto? Para mim, piora quando eu peço para que ele crie alguma coisa. Vem cada coisa ridícula. Ridícula.
E aí, o que eu faço, então? Eu crio as minhas ideias. Esses dias eu tive que parar tudo. Eu disse, eu não quero mais falar com inteligência artificial. Eu vou pesquisar. E aí, eu fui ler, fui dar, sabe, uma olhada nas tendências. Li 2 artigos, consegui buscar referência. E a partir daí... montei bem o que eu gostaria. E aí, sim, ele conseguiu me ajudar. Porque senão vira uma conversa de louco. E aí tu fica com aquele bloqueio criativo porque ele te dá tantos insights. Porque a raiz da coisa, a raiz da estratégia, é aquilo que a Estela disse, a inteligência artificial ela precisa ser dirigida. Ela não sabe tudo. Né? Então, precisa ter... Tu tem que coordenar até que ponto. Porque senão ele te dá além do que tu precisa ou a menos. E aí tu não sabe nem lidar com aquela situação que ele te deu. E tu acha que tudo aquilo ali é verdade. Não. Tem que filtrar muita coisa. E aí eu vejo, assim, o que me parece que às vezes marcas e pessoas, assim, meio sem identidade, Tudo sem igual. rumo. Tudo igual. Porque não tá fazendo essa busca, essa pesquisa, né? Esse direcionamento. Tá jogando direto. Então, tá tudo padrão. Não, tem uma frase que ela, nas redes sociais, ela se repete muito. Principalmente no mundo da moda, que é o qual a gente vive. E que eu proibi, eu disse lá na empresa, eu disse, não quero mais essa frase. É um convite. Essa peça é um convite a você, tararã. É um convite a você, tararã. Eu disse, isso aí é inteligência artificial. Tipo, vai ficando batido, sabe? Então, cadê a voz real, né, dos criadores? Porque alguém criou. Então, a gente precisa externar isso, porque o chat, ele tem um padrão. Tem uma padronagem e que quem é um pouco mais esperto já identifica de cara que aquele texto ele foi feito em inteligência artificial. Sim, é uma coisa que fica muito evidente, né? Eu tenho conversado com alguns professores, assim, o dilema da educação é esse, né? Muitas pessoas entregam os trabalhos e aí o professor vai receber tudo igual. Sim. Igual por quê? Porque foi todos eles, são todos eles feitos, né? Pela inteligência artificial, então é tudo igual. Sim. Não muda, não tem... Começou a ficar num descaramento, assim, que não muda nem nada, sabe? Uma vez mudava aí, não tá mudando mais nada. Uma coisa a gente tem que admitir, né? A inteligência artificial, a partir do chat GPT, ele fez com que as pessoas aprendessem a perguntar melhor. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? Sim. Que você precisa aprender a perguntar, porque senão sai coisas aleatórias mesmo. Né? Então, a gente está perguntando um pouquinho melhor. Isso é legal, porque está treinando as pessoas a perguntarem melhor. Mas a gente está aceitando muito fácil, né? As respostas dadas, né? E a gente sabe que o mundo esse que é transformador, que é dinâmico, que é gostoso de viver, ele não é um mundo de respostas prontas, né? De fórmulas prontas, né? Tu sabe, Beverly, que para mim o que funciona muito, e eu acho que eu costumo pensar em como eu aprendi na faculdade. Porque a faculdade, cara, ela pode estar fora de moda, né? E como as pessoas falam, eu acho que não. Eu tenho uma opinião de que estudar é rico e me choca vendo a faculdade ficar tão fora de moda. Mas eu procuro buscar essa raiz. Então, assim, lá, claro, eu estudei marketing e administração. Então, eu uso mais hoje para a empresa, eu atuo mais na área de marketing. O que eu busco? Primeiro é resolver o problema. Né? O que eu quero com essa ideia? Qual que é o meu objetivo? Então, se eu preciso construir uma ideia de marketing, eu preciso saber qual que é o meu objetivo, qual que é o meu público-alvo. Eu preciso dizer para o chat o que é. E aí, a partir daí, desse problema, ele vai me trazer soluções. Agora, me dê ideias de marketing. Meu Deus, ele vai te jogar lá. Me dê ideias de conteúdo. Ele vai te jogar. Agora, se tu falar para ele que tu precisa resolver uma questão de engajamento, com uma CTA boa de conversão, ele vai te dar uma ideia mais refinada. Então, realmente, eu acho que o que falta para as pessoas, Beverly, é essa raiz da educação, de como a gente constrói ideias. E ideias. Eu acho que, além da faculdade, a leitura entra nisso, né? Construir ideias, gente, não é o Léo. Tu tem um processo e que quem estuda conhece. Não há dúvida. Guria, são 11h26. Eu acho que a gente vai dar uma paradinha aqui. Quem quiser colaborar conosco, que já teve alguma situação assim de dúvida. Será que isso aqui é real ou será que isso aqui é inteligência artificial? Nas redes sociais a gente vê muita coisa assim misturada, né? Por exemplo, uma parte é real e outra parte é feita por computação gráfica com uso de inteligência artificial para animar, para modular a voz, né? Você já
já ficou naquela dúvida, será que isso aqui é real? Ou será que isso aqui é inteligência? Já ficou nessa dúvida? Conta pra gente, tá bom? E como você lidou com essa situação? Como é que você lida com essa situação quando tem dúvida? E usando o mesmo case que norteou, né? Que foi o golpe lá na Ásia, né? 3 países da Ásia que uma mesma pessoa, né? Conversava em vídeo, tempo real, com vários homens, né? Aplicou um deepfake de 43 milhões de dólares, né? De prejuízo para as pessoas envolvidas. A gente ri, mas é triste, né? Faz a gente parar para pensar o que também tem dos nossos desejos embutidos nessa questão do mau uso da inteligência e das... O que está embutido ali que a gente não quer mais ter que lidar e aí a gente compensa lá, né? Porque tem, quem sabe, uma patologia envolvida. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente está de volta com este assunto. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nei Tempi del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 999-836076. 11h28. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 12 graus. Vem aí o podcast Vida de Pai, uma homenagem da Mais Nova e Tua Rádio São Francisco ao Dia dos Pais. Vamos escolher 3 pais com histórias marcantes com seus filhos para participar de um episódio especial e ainda ganhar presentes dos nossos patrocinadores. Inscreva-se em promo.maisnova.com.br/Vida de Pai. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, Sorella Calçados, Sakai Sushi, Vai Voando, Klein Tour, Brinox Shop e Samburá Caça e Pesca. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 999836076. Dia do açougue pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quinta tem empanado Seara leve 10, pague 1,69 cada. Colchão de fora 33,90 o quilo. Peito de frango com osso 11,90 o quilo. Filezinho de frango pacote de 1 quilo 17,99. Carne moída tudo de bom 500 gramas 10,99. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo
Temática. O que acontece é assunto. 11h32. Bom dia para você. Retomando aqui o programa Tá na Pauta de hoje. E nós estamos aqui no Clube da Luluzinha. Eu, Beverly Rocha, a Estelinha Lima, a Cris Pereira. Nós estamos batendo aquele papo sincero, honesto, sobre inteligência artificial, né? Ou também recursos, né, da inteligência artificial embarcados, essa tecnologia embarcada na vida da gente, né? Que a gente às vezes percebe, às vezes não percebe. E nesse percebe e não percebe, o que está acontecendo é que chegou um ponto em que, embora hajam regras, né, para que se discrimine quando é feito uso ou não, por exemplo, quando é alterada uma voz, quando a sua voz é utilizada colada com um produto que é artificial, ou seja, não é você falando, mas está ali colado, que se avise as pessoas. Porém, a gente sabe que nem sempre as pessoas seguem as regras, né? Então fica aquela dúvida. Estou consumindo algo que é totalmente artificial, algo que é híbrido ou algo que é real. A gente já meio que perdeu, né, a noção do que é o quê. Pegando o gancho deste caso do golpe da deepfake, foi lá no final do ano passado, né? Um golpista lá em Hong Kong foi a investigação. Acho que, se eu não me engano, ele era chinês. Mas aplicou um golpe, né, de amoroso em 3 países. Taiwan, na Índia e não me recordo qual outro. 3 países asiáticos, né? Somando aí, entre as pessoas envolvidas, 46 milhões de dólares o prejuízo envolvendo as pessoas que foram vítimas deste golpe, né? E como ele fazia? Ele fazia uma videochamada, ou seja, tempo real, tô conversando. Faço uma videochamada com a Estela. Imagina. Eu sei que a Estela tá ali, né? Só que ele criou uma personagem com recursos de inteligência artificial, era ele falando, mas com a modulação da voz de outra pessoa, uma voz feminina, com a aparência por uso de inteligência artificial de outra pessoa, e se mexia exatamente conforme ele se mexia, era como se fosse ele. Só que uma versão feminina, uma personagem que ele criou e aplicou o golpe em geral, né? Eu fico me perguntando qual o desejo embutido também nós que caímos nesses golpes, não é nossa, quem caiu, nós caímos, quem já não né, quem já não foi vítima de, entre aspas, alguma coisa que, nossa, ou quase foi vítima, né? Neste caso, as pessoas estão deixando, elas preferem pagar, porque é dinheiro, né? Elas preferem pagar, por exemplo, uma janta, um presente, alguma coisa, do que pagar um almoço, uma janta, um lanche, um suco por uma menina. Eu não vou pagar, não quero gastar para pagar um lanche para uma menina, para ir para um encontro. Mas como é que é possível, né, entrar no golpe e, sei lá, dar presentinhos e não sei o quê? Depositar dinheiro para alguém que tu não conhece, que tu não sabe se é real. Tem um desejo embutido ali de idealizar o ser com quem você quer se relacionar, né? A gente idealiza. Então, tem uma patologia, entre aspas, um desejo embutido que favorece. Então, não é só inteligência artificial, né? Eu às vezes penso assim, a vontade de ser aceito, às vezes até a questão de estima, de baixa autoestima. Hoje a gente está mais numa bolha fechado, sem nos relacionarmos, inseguros, ansiosos. E aí tu tem do outro lado, sei lá, uma pessoa que deve, não sei, eu não vi, eu vou procurar depois, uma pessoa que parece inteligente, bonita, conversando contigo, dando atenção, me parece o ideal de relacionamento. E não precisa nem gastar, quer dizer, precisou gastar, né? E de certa forma, também penso que as vítimas, normalmente, não quero dizer que, não, todo mundo é assim, mas talvez pessoas um pouco mais desinformadas com relação aos perigos desse mundo, né? Que a gente tá sem saber o que é real, o que não é real. Então, talvez essa pessoa aí que deu o golpe, o golpista, ele também se aproveitou... E sabe das fragilidades desse público. Não sei agora, né, qual que é a faixa etária, se eram pessoas mais idosas. De 19 a 34 anos. Cara, jovem! Estou chocada! Mas é isso, é aquilo que eu estava falando. Quando eu mencionei o não quero gastar com alguém... existe hoje, não sei se vocês já ouviram, mas eu ouço de vez em quando assim, uma gurizada dizendo o seguinte: não vou gastar, pagar, sei lá, uma janta, uma refeição, alguma coisa. Vou gastar com Uber, vou gastar com não sei o que lá, vou gastar e de repente não vai rolar nada.
Sabe? Tem uma coisa embutida ali, como se você... Tem que ter um ganha-ganha. Exato. Só que no processo de conhecer pessoas, já tem um ganho. Seja para envolvimento romântico ou para envolvimento de amizade. A gente está ganhando quando se relaciona com pessoas, né? Está investindo no teu network, no teu relacionamento, nas tuas competências, nas tuas habilidades. Então, eu tenho medo de não ser aceito. Sim, mas se eu não saio nunca com ninguém, eu vou ficando mais desqualificado, entendeu? Eu acho que já existe aí uma vulnerabilidade, então, certamente, nessas pessoas. E eu acho que tudo tu pode fazer hoje de forma digital, né? Inclusive, namorar. Mas aí que tá, Cris, eu quero só te trazer aqui. Quando a gente fala essas pessoas, dá a impressão que é lá no outro lugar. Não, é aqui. Quando a gente diz assim, nós, a gente reconhece que é o meu vizinho, é o meu filho, é o meu irmão, daqui um pouquinho posso ser eu. Gente, o que tem de gente, inclusive bem conhecida, próximo da gente, que está se relacionando pelas redes sociais, conversando com pessoas. De vez em quando eu ouço assim, eu publiquei uma foto no Instagram e já me chamaram para conversar. E aí eu marquei para conversar às 10 horas. Aí eu fico me perguntando, se fosse no passado que não tivesse rede social, você passasse pela rua, né? E sei lá, tivesse bonitinho ou bonitinha, e alguém dissesse assim, 10 horas da noite eu vou te chamar para conversar. Tu ia? Tu não ia? Tu não sabe quem é, né? Tu não ia conversar de forma privada, não é que não ia conversar nunca. Mas você não ia conversar de forma privada só com aquela pessoa, abrir, sei lá, tua câmera de vídeo. Não. Não, né? Não faria. Só que na rede social, isso normalizou. É como se a gente... Não é na minha casa. Não, é na tua casa. Sim. Você colocou ali, quem sabe a geolocalização não se deu conta de tirar a geolocalização. Aquela pessoa pode bater na tua porta daqui a 5 minutos, né? Sim, de fato. É assustador, né? Não é? Eu continuo sendo essa pessoa que não faria isso. Eu também não. Eu não faria. Eu acho que eu não faria. Não, assim, né, quero, e até inclusive pro mundo dos negócios. Às vezes um monte de pessoa, os telefones são públicos hoje em dia, né? Então, cara, um monte de pessoa liga, olha, eu quero, eu digo, olha, primeiro eu tenho algumas etapas antes, né, para que a gente possa chegar, talvez, a uma reunião presencial e tudo mais. 138. 138 antigamente, né? Mas aí no 138 não tinha geolocalização. Graças a Deus. Beverly, eu tinha tanto medo que eu ligava, ouvia a voz das pessoas e desligava. Sério? Mas eu ligava. Eu ligava também. Mas eu não chegava a conversar. Pela amizade, assim, aquela coisa assim de achar divertido. Sabe aquela coisa divertida? Eu também. Acho divertido. Nossa mãe era bem bravona, eu tinha medo de imaginar que ela pensasse que eu estivesse falando com alguém que eu não conhecia ali. Então, a gente falava, né? Eu não cheguei. Mas a gente fala, gurias, com quem a gente não conhece. Eu, se estiver numa parada de ônibus, mas eu falo com geral. Não conheço ninguém. Às vezes eu tenho que me controlar para não me meter no papo dos outros. Às vezes as pessoas estão falando alguma coisa que eu acho legal, eu quero conversar também. Mas assim, é daquele campo, tu ficou ali e tu vai embora. Isso aí. Por exemplo, assim, a gente tem as nossas redes sociais abertas, elas são públicas, né? Porque a gente trabalha com isso. Então, volta e meia, tem aqui no meu direct alguma oferta ou, tipo, um oi aleatório. Cara, tu vai olhar o perfil, aquele perfil que tu não diz, às vezes. Gostei do seu perfil, você pode ser modelo, não sei o que. Não, esses ainda vai lá, a gente já sabe que é golpe. Mas e quando não é isso? Né? Só que muita gente acredita não sabe, nesse porque discurso. Esses dias uma pessoa me mandou, será? Tu pode me ajudar? Olha, eu recebi isso daqui. Eu recebi de alguém como nós, entendeu? A pessoa, às vezes, é o sonho dela, tá ali, como tu falou em desejo, Beverly, de ser vista, de eu bloqueio todo mundo. Ter palco. Começou a me vir muita oferta aqui no direct, eu já mando bloco. E, não, de fato, desculpa te interromper. Não, mas é isso. A Estela ficou um pouco chocada. Eu bloqueio mesmo. É tu e a mãe, porque a mãe bloqueia até a gente que é conhecida, que a foto tá com muito filtro. Só que aí que tá, eu consigo identificar o golpe. Eu consigo identificar. Mas tem gente que Teve uma situação dessas, deixa eu contar, porque é a história dessa semana, né? Tinha uma pessoa, se eu não me engano, em São Paulo, essa notícia, é uma mulher, né, de São Paulo, que exatamente isso. Ela era a Cris, ela bloqueava todo mundo. Ligava, não conhecia, bloqueava, não tava na agenda, bloqueava, ligou, bloqueou, aquela coisa toda das ligações que querem vender pra gente, né? E ela bloqueava todo mundo, só que ela ganhou um prêmio que eu não me... na nota fiscal do estado dela. Sabe, tipo nota fiscal gaúcha? Ela ganhou.
E aí estavam tentando Mandaram um ligar telegrama. para ela e ela bloqueava. Foram na casa dela. Aí virou notícia porque eles tiveram que ir lá na Nossa. casa dela entregar o prêmio, porque ela era essa figura. Vamos ver se não é a Veja, mãe, tô brincando. É. Porque a a mãe gente faria ficou isso. 8,80, né? Não, eu bloqueio mesmo. Eu consigo identificar e a gente vê que, isso aqui tá estranho. Sim. Tá estranho, entendeu? Dá o bloco. Neste pronto. caso, é melhor ser mais desconfiado do que não, né? Eu Porém, entretanto, é exatamente esse. Esse é o mar de que não tá bom. Nem de um lado, nem do outro, né? É isso aí. Eu tenho, assim, talvez eu vou sair um pouquinho. Tem duas coisas que eu queria falar. Uma delas é uma pessoa que casou com um famoso em São Paulo, Rio, que daí, de tanta IA que ela usou, de tanto filtro, porque isso é uma inteligência artificial, esses aplicativos, ela não ficou reconhecível nas fotos do casamento, do que ela é pessoalmente. E eu acho que entra uma coisa que minha mãe faz e que não é culpa daqui a pouco da minha mãe, ela não reconhece a pessoa porque tem filtro, tem umas fotos com coraçãozinho, umas coisas, ela vai bloqueando geral, porque a gente às vezes passa por uma pessoa, principalmente os jovens, eu acho que, não sei, acho que todo mundo, tu passa por uma pessoa na rua que tu não reconhece porque ela às vezes é outra no digital, né? Então, porque ela se transforma demais. Acontece. Verdade. E daí, Acontece. quando tu fala com alguém online, que também aí eu venho trazer com outro caso, que eu tenho pessoas que são mudas. A gente tem um primo que não fala uma palavra pessoalmente. Tu vai pro WhatsApp com ele desenrola tudo. Então, às vezes, eu acho que as pessoas, elas usam esse ambiente que parece seguro para se expressarem. Então, quando tu se apaixona por uma IA maravilhosa, é porque ali tu tem, é o teu ambiente que tu pode ser quem quem tu quiser, ainda pode pôr um filtro, ainda pode pôr um fundo, tu pode parecer morar em outro lugar e ficar mais interessante. Por isso no, que o no nosso Zuckerberg viés, né? cortou um pouco dos filtros. Uma coisa que eu acho interessante que nós acabamos falando aqui nesse segundo bloco, que é o fator humano que pega a gente, que é a diversão, né? Ou a inovação, uma curiosidade. Quando chega uma coisa nova, eu lembro que quando teve ali o estúdio Ghibli, né? Que todo mundo... Eu também fiz. Todo mundo fez ali a fotinho, ou do seu herói, né? Coisa todo mundo vai testar. No caso, qual é o limite entre você testar, você brincar e você perder, né, a mão? Porque é disso que nós estamos falando. Pega porque é divertido, é curioso, todo mundo quer se ver. Como é que ficaria mais velho, mais novo, sei lá, numa personagem que você gosta, aquela coisa da entrando na água e saindo, né? Levava 5 dias para ficar pronto. A gente vai lá, ok, vamos passar 5 dias testando, só para ver uma brincadeira. Só que nestes processos a gente vai largando os nossos dados, vai largando tudo no meio do caminho para as plataformas que recolhem tudo isso. E a gente não se dá conta, embora também já haja ferramentas para que a gente vá bloqueando, só usar o que quer. E o limite, né, gurias? Eu acho que uma palavrinha que está faltando um pouco aqui é qual o limite das coisas. E aí a pergunta para vocês, no entendimento de vocês, qual é o limite? Eu acho que, como a Estela disse, é difícil responder essa pergunta, porque para muitas pessoas, aquele é o seu ambiente, aquele é o seu meio, né, de tudo, de se relacionar e de viver. Aquilo normalizou para uma certa geração, né? Eu vivo atrás das minhas telas e faço tudo atrás das minhas telas e está tudo bem. Eu acho que se eu pudesse, né, dizer, eu não sou a pessoa mais certa porque, né, eu sou a pessoa que bloqueia tudo. Mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu diria que o limite, tanto do uso quanto do se relacionar, não é nem conferir, mas é entender que tem algumas coisas que não dá para normalizar, que a gente precisa usar alguns métodos antigos, né? Como, por exemplo, para uma pesquisa, uma construção de uma ideia, e para um relacionamento, a gente precisa se encontrar, né? Então, eu não sei, eu tenho essa ideia, seria essa, que a gente, né, lembre de alguns métodos que talvez são considerados antigos, né, mas que, claro, te impossibilita. Por exemplo, se tu vai te relacionar com uma pessoa lá da Austrália, tu não vai conseguir, talvez, se encontrar com tanta facilidade, né? Mas talvez tem pessoas aqui lá ao teu redor, no teu prédio, no barzinho da esquina, que podem ser tão interessantes quanto aquela pessoa de longe que talvez tu não sabe nem com o que tu tá falando, né? Então, eu diria
Esse seria o meu conselho. Então, mesmo sabendo, acho que mesmo, não, mas eu fiz um vídeo, eu vi, tarará, mesmo que desconfie. Acho que a gente tem que ficar com o pé atrás. Uma coisa que tu traz, né, nesse exemplo que tu deu, Cris, que é bem importante, é os nossos desejos não revelados, às vezes nem pra gente mesmo, embutidos nesse tipo de comportamento. A gente precisa repensar neles, reperguntar pra gente mesmo, né? Por que eu prefiro conversar com alguém que tá lá na Austrália? Seja por uma amizade, não é nem só necessariamente por uma relação romântica. Às vezes eu quero bater um papo com alguém, vou conversar com alguém que tá lá na Austrália. Talvez, embutido nisso, seja porque de verdade eu não quero ter uma amizade. E aí eu me engano que quero ter, um amigo. né? Eu me engano. Tipo assim, sou socialmente aceitável porque eu converso com pessoas, nem que seja lá na Austrália. Eu não sei, eu tô aqui viajando na maionese, mas a gente precisa, honestamente, se olhar, né, com verdade e ver os nossos motivos. Porque senão vai ter bloqueio de inteligência artificial e não vai ter golpe que seja interrompido. Porque são os nossos desejos que estão fazendo com que essas coisas aconteçam cada vez mais. O mau uso, né? É o mau uso. É isso aí. Só funciona porque alguém estava carente, alguém queria ser elogiado, talvez, né? Foi elogiado. Ou queria um relacionamento com a pessoa perfeita, né? A pessoa ideal, e encontrou naquela figura aquela pessoa ideal. Só que a inteligência está perguntando por aí teus hábitos de consumo, teu jeito, o que tu pesquisa na internet, o que tu compra, o que tu come, vai gerando para a inteligência artificial insumo, conhecimento para saber como tu pensa, como tu olha a vida. E aí, muito fácil encontrar na inteligência artificial o modelo de pessoa que seria ideal para ti. Só que esse modelo essa pessoa não existe, né? Essa não existe. Eu acho que há quem diga que não foi impactado pela IA e não, né, sei lá, de repente, eu não uso nada, mas de alguma forma nós estamos sendo impactados. Quando a Cris fala de falar com alguém na Austrália, tipo, a gente sabe, principalmente os mais jovens hoje, sei lá, até 30 anos, que tu tem um mundo virtual, numa cidade virtual, que tem rua, que tem casa, que tem loja, que tu compra um tênis de uma marca super conceituada, mais caro virtualmente do que tu comprar o tênis do teu próprio pé. Tu tá de pantufa em casa e, de repente, vai comprar de uma marca de tênis maravilhosa lá, na web, nesse mundo. Então, isso me preocupa. Talvez nós que vivemos o analógico e o digital, a gente tá confuso, mas pra gente me parece ser mais fácil de diferenciar e encontrar um equilíbrio. Me parece. E uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui nessa conversa que a gente está tendo é que talvez toda essa proliferação, esse uso maluco, porque a tecnologia ela tá aí, né? Mas a gente começou a usar de uma maneira tão louca tudo isso que tem a ver também com o quanto a vida real tá ruim. Como a vida real tá ruim, o que a gente faz? A gente vai pra digital e cria um ideal. Exato, e vive naquela bolinha, sabe? E tenta viver ali fora do real, porque o real tá ruim. Só que não adianta a gente achar que porque você tá lá no digital, porque a real tá ruim, e a tua presença lá vai melhorar a real. Não vai. Então, precisa de coragem. Isso que eu quero dizer. Precisa de coragem. A conta chega, me parece, sabe, Beverly? Em algum momento, eu acho que é da natureza humana se relacionar, passar por desafios. Não adianta a gente querer ignorar a vida real, que a conta, ela chega. Tu sabe que, não sei se é falta de orientação, sei lá, mas tu vê todo mundo jovem, inteligente, né? Aí que foram vítimas do golpe. Mas eu me recordo... Jovem inteligente com dinheiro. Com dinheiro, pelo amor né? de Deus. Botaram o dinheiro ali. Aí, Meu Deus eu me do recordo céu. de quando eu usava um 38, vamos falar da nossa plataforma de relacionamento aqui. Quando eu usava um 38, eu sabia que não era real. Tipo, então, quando eu conversava com várias pessoas lá dentro. Daqui, dali. Mas sabe quando eu tinha a certeza que não era real? Eu tinha certeza que não era real. Que aquilo era fake. Então, eu nunca dava o próximo passo. Vamos nos encontrar. Falava o teu nome, por exemplo? Eu falava. Tu falava o teu Falava, só que assim, vamos nos encontrar. Não. Acabou ali, entendeu? O papo tava bom, mas acabou. Então, eu nunca fui pro próximo passo com ninguém, nem com amigos, nada. Passa teu número de telefone.
Acabou ali, É não que a também. nossa geração, Cris, tinha uma coisa, um fator chamado medo Medo da mãe. mesmo. Medo da mãe. As mães botavam na cabeça da gente um medo. Eu até hoje, Gurias, eu sou velha. E até hoje tem coisas que eu vou fazer. Opa, minha mãe disse que não era pra fazer, eu não faço. Não, E embora seja uma coisa mais do campo, assim, da cultura. É menos real e muito mais cultural do que... Nunca testei também. Mas era isso. Então, você ia até... Aí que tá a palavrinha, limite. Você brincava, tinha curiosidade e etc. Mas você tinha um limite. Hoje, me parece que a diferença é essa. Perderam-se os limites. A gente vai, como se fosse uma patrola desgovernada, morro abaixo, né? Por exemplo, qual que é aquele aplicativo de relacionamento? Que Tinder. É Tinder, né? Também é uma coisa que A Tinder é pros velhos, deve ter uns 200 Não, ainda. tem tudo para Deve todo ter uns segmento 200, agora, para os empreendedores, para quem tem mais fé. Fiquei sabendo um que tu recebe convite, né? Que é dos grupos que você se relaciona. Tipo assim, o Tinder tinha esse relacionamento geográfico, né? Que é a ideia do aplicativo é você se relacionar e efetivar justamente com quem está próximo, né? E aí, o que acontecia? Você estava num prédio e teu vizinho aparecia, sei lá, tua vizinha, né? Sei lá, alguém do trabalho. E agora, e tem algum... Eu não lembro, eu não sei o nome, já me disseram qual é. Tem muitos, né? Tem um desses que é por nicho. Então, você sabe que vai encontrar a pessoa do prédio, a pessoa do trabalho, a pessoa do mercado, sei lá, as pessoas, bem você sabe, é bem segmentado, então é por convite, só Mas entra quem... Mas eu acho legal. legal. Eu não sei, eu não acho legal. Eu continuo não achando legal. Na minha cabeça, esse tipo de coisa não cabe. Assim, eu sou a pessoa Porque que tem medo da mãe. mãe. Se eu conheço alguém do meu mercado que eu gostaria de falar, por que não vai lá e não fala com a pessoa? Pega junto a laranja. Não, mas não faz sentido. Tu sabe que é real, Beverly. Sim, pelo menos sabe que é real. Porque assim, o que eu fico pensando? Tipo assim, tá, gostei. Passou ali aquela pessoa, gostei. Opa, chamou atenção. Aí tu vai olhar... E aí, o que te prova que aquilo ali é real? Sim. Eu sou a que tem medo da mãe ainda, entendi? Eu tenho muito medo da mãe até hoje. Minha mãe aparecia, eu sou velha e eu tenho medo da mãe. E eu vejo que eu tenho amigas que usam e se encontram. Sim. Mas assim, como o medo da mãe foi um limitador para gerações mais antigas, não sei se medo, mas qual deverá ser o limitador? Talvez a ética? Talvez a ética é me parece, a gente fala muito da juventude, né? Que a juventude não quer trabalhar se não tiver um propósito, não quer ficar num lugar que não tenha sinergia. Então, é uma questão de ética, né? Então, se a ética norteia aí, tem que nortear outras coisas também. Eu não sei, tô só viajando a maionese aqui. Se eu soubesse, eu né, fazer mudança. Até porque a gente tá no meio, digamos, eu da acho tempestade. Que o norteador tem que ser o medo ainda, gente. Medo de morrer, medo de gastar dinheiro. Tem que ser. Medo de gastar dinheiro é uma boa, porque no bolso sabe que pega, né? Porque assim, medo do golpe. Eu ainda acho que o norteador tem que ser o medo, Beverly. Eu, particularmente, Gurias, vou dizer que a minha opinião é só um pitaquinho mesmo, assim, nem tem lugar de fala, mas dentro desse cenário, me parece que a gente precisa ter coragem de atuar para melhorar o mundo real. O mundo real tem que ser bom. Porque se não for bom, não tem o que faça as pessoas saírem do mundo virtual. Se o mundo real tá tão ruim assim, que só no mundo virtual, a gente tem que ter coragem de fazer pequenas coisinhas, nossas pequenas coisinhas, e se puxar, se esforçar. Eu mesma muitas vezes penso assim, nossa, meu Deus, eu precisava de um lugar assim, de pessoas alegres, de pessoas altruístas, para poder me sentir viva. Às vezes faltam lugares, sabe, para você se relacionar. Mas também achar que essas pessoas não existem é um erro. Elas talvez existam e também estão em lugares procurando outras pessoas que queiram o mesmo ambiente para, sei lá, para conversar, para se divertir, para trocar ideias. Então, desesperançar não é a solução, né? E ficar preso na web e vendo a vida passar também não é a solução, né? Embora... E correndo risco, né, o mundo real não tá fácil. Sim. Mas virtual também não. Eu vou acabar... Ou seja, viver não tá fácil. Porque eu vou terminar minha fala com uma coisa que daí volta para pais e filhos, que uma mãe achou que, novamente, é muito parecido com a série Adolescência, achou que
que a filha em casa, com o celular na mão, era um ambiente seguro. Jogos online, grupos, isso que tinha todos os controles familiares. Tinha, Sim. sabe, que você... Esse controle é um engano, gente. É um engano, porque engano. eles são muito espertos. A filha dela encontrou meios e estava sendo... Não foi a filha dela, ela foi orientada para encontrar um meio, né? Isso aí, a pessoa que estava lá do outro lado, atrás de um emoji, de um anime, que daí tu não mostra a cara também, usa inteligência artificial, era um homem aliciando uma criança de 10 anos que estava indo para aquelas situações que a gente vê na internet, ser sequestrada, desaparecer do nosso lado. Aqui na comunidade. Então, quando a gente fala em trazer para real, a gente que vive os dois mundos, a gente precisa cuidar da criança, do jovem que está chegando agora e dar o limite. Ensinar sobre responsabilidade em relação ao outro, que a internet não é uma terra sem lei, que do outro lado tem uma pessoa que vai sofrer com o que a gente faz, com o que a gente diz, com o nosso comportamento. Então, a nossa missão que está aqui nesse mundo meio híbrido é cuidar de quem está do nosso lado. É verdade. Nos nossos relacionamentos, na nossa empresa. Eu acho que nessas situações a gente precisa estar presente. Então, sair um pouco das telas e olhar para os lados. Eu acho que uma criança, ela é uma criança e ela tá sob a guarda de pais porque ela precisa. E quando a gente deixa essa criança sozinha com o telefone, ela tá sob a guarda de outros adultos. Não sobre a guarda dos pais, porque realmente é um mundo sem fronteiras. Então, se a gente tiver essa consciência, eu acho que a gente consegue proteger um pouco, né? E é proibir mesmo, não pode jogar online, não pode. Tu não pode falar com estranho, não pode falar... Gente, a gente não deixa essas criaturas aí na esquina comprar um pão sozinho, porque a gente tem medo dos estranhos da nossa quadra. E aí, como é que você deixa ela jogar online, né? Com a câmera aberta. Com a câmera aberta. Com o GPS ligado, né? Olha o perigo. E daí parece que o perigo não chega, mas chega sim. Então, eu acho que se os educadores tiverem essa consciência de que eu acho que é aquele medo da mãe, não pode falar com estranho. Não pode, ponto. E não vai falar. Só que, claro, não basta daí a gente proibir. Tem que, tem que estancar. Estar presente, ser observador. E uma coisa que a gente precisa também saber é que, ao dizer tu não pode falar com um estranho, este jovem precisa falar com alguém. Então, que fale com a tua família, né? Porque, às vezes, as famílias, elas bloqueiam possibilidades, mas elas também não abrem oportunidades, né? E abrir possibilidades do tipo participar de um grupo. Exato. E onde tem jovens, né? Ter um diálogo fraterno, né? Não ficar só xingando, né? E ter essa... Permitir que esse adolescente, essa criança conviva e tenha outros prazeres no real. Porque senão fica só o prazer no virtual. A Ana Célia mandou um recadinho. Oi, guria, sugestão de um mundo melhor. Aniversários com pessoas especiais. Um convite para um café, fazer rir, carinho com real intenção, beijar, abraçar demoradamente, escrever com lápis, caneta, pintar algo, olhar a data e admirar outras belezas ao nosso redor, tirar um tempo de um dolce far niente. Boas, né? É isso aí. Aqui a Ana Célia não só diz, como ela pratica essas coisas, né? É isso que eu tô dizendo. A gente, às vezes, precisa fazer a nossa parcelinha, sabe? Nossa pequena... vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo, certamente. Mas se um monte de gente fazer suas pequenas coisinhas, todo mundo junto, aí sim a coisa pode mudar, né? Então, coragem para estar no real, embora não esteja fácil, né? Não esteja fácil. Gurias, para fechar, alguma frase de impacto, alguma coisa que vocês queiram dizer ainda? Eu acho que o olho no olho, o abraço, que seja a presença no silêncio com alguém que a gente confia, né? Parece que tu tem que ficar sempre o perfeito, o ideal, e às vezes estar na companhia de quem você ama, em silêncio, curtindo aquele momento, isso preenche. Como a Cris falou, são prazeres que às vezes a gente está esquecendo do que nos trazem de bom, né? Então, de sentir, e não só a gente buscar este ideal das redes sociais. Boa, Estelinha. Olha, Beverly, na dúvida, dá um bloco. Boa. É isso aí. Boa, na dúvida, bloqueei. Será que o morango do amor é real? Agora eu tô na dúvida. Morango do amor é a frase do dia. Obrigada, gurias. Um beijo, viu? Beijo, tchau. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos